Olá a todos, meu nome é Luiz Rodrigues, sou gestor dos fundos de crédito privado da Quartas e estou aqui para falar para vocês do fundo Renda Fixa Crédito Privado. Durante o mês de março, o fundo Quartas CP fechou com uma rentabilidade aí de 1,05%, equivalente a 113,40% do CDI, o que nos dá uma rentabilidade aí no ano acumulada de 2,74%, equivalente aí a 113% do CDI. Falando especificamente do mês de março, a gente viu ao longo do mês de março aí uma continuidade do que a gente vinha observando ao longo dos 2 primeiros meses do ano agora de 2022, tá? Então a gente vê uma boa performance no mercado de crédito, muito por conta de um bom nível de carrego, né, que a gente vem observando nas carteiras. Então isso tem feito com que a performance dos fundos aí tenha sido bom, com um nível de volatilidade bem controlado, tá? Então quando a gente olha aí para essa relação, né, entre carrego e volatilidade, né, no final acaba sendo entre retorno e volatilidade, nosso fundo aqui tá com uma rentabilidade muito boa, a gente gosta bastante, a gente imagina aí que para o ano de 2022 essa rentabilidade continue, tá? Falando mais um pouquinho, mais especificamente, né, dos 3 fatores aqui que a gente sempre gosta de falar, a gente pode falar primeiro do fundamento, né? Então, a gente continua aqui bastante otimista, tá, com o fundamento. As empresas têm reportado resultados muito construtivos, tá, muito sólidos. A gente vê a alavancagem de nível bem controlado, a rentabilidade das empresas muito boa. Então, do lado do fundamento, a gente continua bastante construtivo com o crédito, tá? Mesmo nesse ambiente, né, de taxa de juros se elevando e até de incertezas, né, incertezas eleitorais que a gente tem sempre no ano 2022, aqui para o nosso mundo do crédito high grade, a gente vê que as empresas estão conseguindo lidar muito bem com esse cenário e entregando bons resultados. Acho que vale aqui só um comentário, né? Existe um setor que está um pouco fora de toda essa boa performance, que é o setor de construção civil, tá? Então, o setor de construção civil, a gente viu aí algumas empresas reportando resultado, né? O resultado fechado, né, do ano de 2021, e a gente vê a pressão de custo impactando bastante a rentabilidade dessas empresas, tá? Então, o INCC, né, o índice de preços, né, da construção civil, ele ficou bastante pressionado no ano passado, então a gente teve uma pressão bem grande, né, do custo para essas empresas, o que impactou bastante a rentabilidade delas, tá? E além disso, acho que todo esse cenário, né, de taxa de juros mais altos, né, enfim, até de inflação um pouco mais alta, também traz um pouco de incerteza, e aí principalmente, tá, o ambiente de taxa de juros mais alto e de inflação mais alta, eles trazem bastante incerteza para as empresas de construção civil que estão fora do programa Casa Verde e Amarela, tá? As empresas que estão dentro do programa Casa Verde e Amarela, a gente enxerga aí que esse movimento de aumento de taxa de juros ele é menos relevante, sendo muito mais relevante, né, o que tem impactado muito mais essa pressão de custos. Mas a gente imagina aqui que para o ano de 2022, até a gente vê, especificamente aí do programa Casa Verde e Amarela, a gente vê alguns reajustes no programa e a gente vê que ao longo do ano deve-se ter alguma recuperação da rentabilidade dessas empresas. Passando para o segundo fator, né, um fator que a gente também gosta de falar bastante, que é o valuation. A gente vê o valuation também positivo, até por ele estar estável, tá? Ao longo do mês de março, a gente não viu grandes mudanças aí nos spreads médios do mercado, tá? Claro, tem algumas emissões fecharam um pouquinho, algumas também podem abrir um pouco, mas quando a gente olha de maneira geral, de maneira agregada, a gente vê a estabilidade, então estabilidade num território positivo, tá? Num prêmio que a gente julga muito bom quando a gente compara o nível de volatilidade, né, que esses fundos estão tendo e o nível de risco também, de próprio risco de crédito que a gente observa. E por fim o fator técnico, que também é um fator que a gente continua enxergando aí em território positivo, muito por conta desse ciclo de aumento de juros, né, e enfim, a volta aí de recursos, de migração de recursos para a renda fixa,
que faz com que a gente veja uma demanda forte aí por produtos de crédito em geral, inclusive os fundos de crédito. Então, essa demanda de ativos, né, produtos de crédito, ajuda bastante o técnico do mercado. Falando especificamente agora do mercado primário, tá? No mês de março foi um mês ainda com um nível de emissão um pouco mais baixo, tá? Com poucas empresas aí vindo buscar recursos, e as empresas que vieram tiveram uma forte demanda, tá? A gente viu alguns books, né? Alguns livros de emissão primária com uma demanda bastante forte, está mostrando esse apetite do mercado por novas emissões. Agora, para o mês de abril, a gente já vê o pipeline aí bem mais ativo, já tem muito mais empresa no radar, então a gente imagina que essa demanda forte do mercado vai ser atendida, né? Enfim, faça frente aí a toda essa oferta de ativos que a gente vê ao longo do mês, tá? No mercado secundário, eu cheguei a comentar um pouco anteriormente, mas não temos aí grandes novidades, tá? A gente parece que encontrou um nível de preço aí que o mercado nos parece, claro, tirando um outro papel, que pode até fechar um pouco, ter algumas coisas, mas de uma maneira geral a gente vê o prêmio aí um pouco mais estável, tá? Prospectivamente agora para os próximos períodos, a gente, por tudo isso, né, por todo esse cenário benéfico que a gente imagina para a estratégia, né, então tanto fundamento, valuation quanto técnico em território positivo, a gente imagina que os próximos meses continuarão a ser positivos para o crédito privado. Então, por conta disso, a gente segue bastante positivo aqui, com as carteiras bem alocadas, imaginando que a gente tenha uma boa performance aí para os próximos meses. Acho que é isso. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Muito obrigado.